nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que nos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual, está falando de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse nele, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio da reconciliação por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. A vós também, que noutro tempo erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis, se na verdade permanecerdes fundados e firmados na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Que o Senhor Deus, Pai, através do Espírito Santo, possa centralizar Cristo nesta pregação, que haja em nós um sentimento de exortação, nós sejamos exortados, confortados, animados pela Tua palavra, a começar por este simples e pobre homem, Senhor. Nos capacita a falar sobre Cristo nesses textos, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos diante de um texto conhecido, a maioria dos crentes conhecem, que é o texto de Colossenses, principalmente quando diz que ele é a imagem do Deus invisível. Agora, o que vocês não sabem é o que está por trás dessa carta, e o que está por trás na cidade em que a igreja estava, a cidade de Colossos. Por isso eu quero trazer à luz aqui aos irmãos um pouco do contexto que está por trás desta carta. Em Colossos, se Paulo não escreve essa carta, irmãos, talvez o cristianismo ali perdesse a sua identidade. Porque o que estava acontecendo na igreja em Colossos? Em Colossos havia pelo menos 3 grandes heresias. O que é heresia? É todo ensino errado, que ataca a base do cristianismo, que ataca os fundamentos da fé cristã. E haviam pelo menos 3 heresias que estavam atacando o cristianismo, e 2 delas se destacaram, porque as 2 se juntaram para formar o que foi chamado lá em Colossos de a heresia de Colosso. Veja, 2 heresias se juntaram. Se uma heresia já é prejudicial, imagina a junção de 2.
Imagina os testemunhas de Jeová se juntando com os mormons para rebater o cristianismo ortodoxo, protestante reformado, por exemplo. Aconteceu que duas grandes heresias se juntaram. E quais são essas duas grandes heresias? Que se juntaram lá na cidade de Colossos para infiltrar-se na igreja e destruir os irmãos, destruir a fé cristã, destruir a igreja. E se Paulo não escreve essa carta, os crentes de Colossos perderiam a sua identidade. As duas grandes heresias que se juntaram é a heresia do gnosticismo e a heresia da religião de mistérios, a religião filosófica grega. O que dizia o gnosticismo? O gnosticismo dizia, ou ele fazia pelo menos duas afirmações. Primeiro, toda a matéria, tudo que é físico, é fundamentalmente má. Então tudo que é palpável, tudo que é físico, tudo que dá para ver, isso aí é mal, a matéria é mal. E os gnósticos diziam o seguinte: o mundo não pode ter sido criado por Deus, porque Deus é bom. E se a matéria é má e Deus é bom, Deus não pode criar o que é matéria. Então, como é que eles diziam que o mundo veio à criação? Eles diziam que haviam dois deuses: o Deus verdadeiro, que criou tudo que é espírito, e o Deus mau, que criou tudo que é matéria, um éon. Eles diziam os éons. E o éon mau criou tudo que é matéria. Então o nosso espírito está preso dentro do nosso corpo. Veja que coisa ridícula. O nosso espírito, que é bom, está preso dentro da nossa matéria, que é má. E aí pode imaginar um monte de bagunça que ocorreu dentro da igreja: depravação moral. Os corpos eram entregues ao pecado, porque se esse corpo não presta para nada e vai morrer mesmo, então eu vou acelerar o processo para o espírito ser liberto. Então eu vou entrar em orgias, por exemplo. Veja aonde chega a doutrina da desprezar o corpo. Veja só, é por isso que quando tem pregador que diz assim: essa carne é má, este corpo não presta para nada, isso é heresia. Mas a carne é má, irmãos. A carne, quando a Bíblia fala, é a natureza em nós que é pecaminosa, mas não o nosso corpo. O nosso corpo é bom, porque quem formou o corpo foi Deus, e eu não. Deus não faz o que é mal, faz. A Bíblia diz que quando Ele criou todas as coisas, viu Deus que era bom. Então Deus criou tudo que é matéria também. A nossa matéria-prima é o barro. Deus formou o homem do barro. Então nós não podemos dizer que este corpo, esta carne é má, porque isso é uma heresia. Então veja, eles diziam: primeiro, o corpo é mau, tudo que é matéria é mau. E segundo, Jesus não é Deus, não pode ser Deus. Jesus é um éon, um espírito evoluído, mas ele não é Deus. Então, se Jesus não é Deus, ele não pode oferecer conhecimento sobre Deus. Jesus não pode oferecer nenhum conhecimento a respeito de Deus, porque Ele é um Deus imperfeito, ou Ele é uma divindade imperfeita, porque Ele é matéria. O que vai acontecer? Eles vão se juntar com a religião de mistério, porque eles diziam o seguinte: já que Jesus não pode trazer o conhecimento perfeito, nós vamos buscar o conhecimento perfeito, através de quê? Meditação, entrar em transe, sabe aquele fechar o olho, o que o budista faz para alcançar o nirvana, o espírito transcende, para alcançar o conhecimento, o estado pleno da alma. E vamos meditar, vamos relaxar, respira, inspira. Para quê? Para alcançar o conhecimento, porque Jesus para eles não era suficiente. Então essas religiões de mistério, elas se juntavam, e como o próprio nome diz, era uma reunião secreta, e só poderiam entrar aqueles que eram iluminados. Eles eram iluminados, entravam lá na reunião e
eles adquiriam este conhecimento através do transe. Era uma religião que inclusive estava adorando anjos. Adorando anjos lá na igreja de Colossos. Olha o anjo passando com a bandeja. Dá glória ao anjo aí. Olha o anjo de cá, olha o anjo de lá. Já estava naquela época lá. Os cultos aos anjos. Então eles adoravam divindades, os anjos. Então eles se juntaram com o gnosticismo. Então virou uma heresia chamada a heresia de Colosso. Só havia lá. E isso é tão mal, irmãos, porque essa heresia, ela perdurou até hoje, disfarçada de cristianismo, disfarçada de ortodoxia, disfarçada de evangelho, mas não é evangelho, porque tudo que anula Cristo e a sua pessoa, eu não posso considerar como bom, como benéfico para a fé. Embora eu me anime, eu me arrepie, eu chore, mas se Cristo não é o centro, eu não posso considerar aquilo cristão. E onde é que nós vemos esse movimento que começou lá na igreja de Colosso e perdurou na história até os dias de hoje? Eu vou citar aqui 3, e vai ficar gravado, mas não estou nem aí. Veja se não é. Primeiro, isso foi dentro da filosofia moderna. Os filósofos estão buscando conhecimento na sabedoria e na filosofia, sim ou não? A própria palavra filosofia é amor do saber. Amor do saber. Então as pessoas querem um conhecimento intelectual, e para os filósofos o cristão é burro, é ou não? Houve uma cultura, agora está melhorando mais, mas houve um tempo em que os filósofos e os intelectuais olhavam para os cristãos e diziam: todo que é cristão é ignorante. Sim ou não? Quem já passou por isso aqui? Numa roda de filósofos, numa roda de intelectuais, você dizer eu sou crente é vergonhoso para alguns. Na faculdade você chega hoje e você diz que acredita em Adão e Eva, dilúvio, Torre de Babel, eles vão rir de você, porque para eles nós somos burros demais, e eles é que atingiram o conhecimento racional. Então eles anularam Cristo, a filosofia anulou Jesus, e isso implicou numa teologia chamada teologia liberal, que eles anularam a palavra de Deus. Tudo que era místico, tudo que era, por exemplo, o milagre da multiplicação, o milagre de Jesus ressuscitar o morto, o milagre de Jesus ressuscitar, eles diziam que Jesus não ressuscitou de verdade. Jesus ressuscitou no coração dos discípulos. Jesus ressuscita quando a gente pensa nele, mas o corpo de Jesus não ressuscitou. Eles anulam isso, porque isso é incompreensível à mente humana. Então, se a mente humana não compreende, se não dá para encaixar na filosofia, eles anulam, e consequentemente eles anulam Jesus. A filosofia hoje anulou Cristo. O outro movimento que nós vemos isso, claro que eu não vou aqui generalizar, mas se você ver algumas reuniões de igrejas pentecostais, existe pelo menos 2 linhas de pentecostalismo no Brasil. O pentecostalismo clássico, que eles definem como clássico, que começou ali em 1900, foi até a década de 60, 70, quando começou o chamado o neopentecostalismo, com as igrejas, por exemplo, Deus é Amor, Universal, Igreja Internacional da Graça de Deus. Então isso é uma segunda linha do pentecostalismo. Mas nas 2 linhas, no clássico ou no novo, você vê isso aqui: culto buscando revelação. Sim ou não? Eu vou lá para a igreja para Deus me revelar o meu futuro, para a irmã Cocó Chiquinha de Fogo dizer o que vai acontecer comigo, para fulano da canela ungida dizer o que vai acontecer. Me revela, Senhor, revela o meu futuro, eis que eu te digo, eu vou fazer assim, assim, aquilo outro. O que é isso, irmãos? Isso tem raízes na busca da revelação nova, de um evangelho do qual Cristo não é o centro.
Então, quando as pessoas elas vão aos cultos buscando aquilo que é fora de Cristo, as pessoas estão dizendo, em outras palavras, que Cristo não é o suficiente para mim, que o Evangelho para mim não basta, eu preciso de uma revelação nova. O que me alimenta são as revelações, eu saber o meu futuro. Isso é adivinhação, e Deus proibiu isso. Deus proibiu a adivinhação, é a idolatria. A adivinhação se encaixa na categoria de feitiçaria, e tem muito crente feiticeiro por aí, viu? Atrás de futuro, saber o que Deus vai fazer. Me revela, Senhor, revela a minha vida. Meu irmão, para que Deus vai ficar revelando vida de crente dentro da igreja? A palavra de Deus é suficiente, irmãos. Cristo é o centro do Evangelho. Só que em alguns meios pentecostais tem se feito isso, a busca pela revelação, a busca pelo arrepio, porque se eu não me arrepiar no culto, o culto não foi bom. Se eu não sentir a presença de Deus, o pregador foi frio, foi gelado, o culto, primeiro que o culto não é para você. Segundo, que quem disse que se arrepiar é sinal de que Deus está no lugar? Vai para macumba que te arrepia também. Quem disse que o meu sentir define se Deus está no lugar ou não? E as pessoas estavam atrás disso lá em Colossos, viu? Vamos lá, vamos todo mundo para a religião de mistério, para se arrepiar. É algo secreto, é um conhecimento que só aqueles que o Espírito iluminar vai ter. Isso já estava lá na igreja. A terceira categoria, como citei aqui, são os neopentecostais. São essas que a gente citou aí: R.R. Soares, Deus é Amor, Internacional da Graça. O que a gente vê lá? A busca pela prosperidade, ou não? Não, porque a minha empresa estava falindo, aí eu vim para a reunião dos 318, não sei que reunião é essa, dos 318, passei pelo Sal Grosso, pela porta ungida, peguei na rosa, toquei no paletó, engoli o suor do pastor, passei a vassoura ungida na minha casa, tirei tudo que é mal, botei um galho de arruda, o galho murchou, então toda a inveja foi para fora. As pessoas agora parece que anularam Cristo, irmãos. Cristo não é mais suficiente, já percebeu? As pessoas estão atrás do que Cristo pode dar. Aí o besta fica olhando de casa e diz assim: meu irmão, eu também estou com a minha empresa quebrada. Ele vai lá passar no sal. E o outro diz: não, eu tinha 3 mulheres, aí agora graças a Deus, Deus me libertou, voltei para a minha. Meu irmão, como é que voltei para minha e agora só paz e amor. E o camarada disse: realmente eu estou brigando com a minha. Eu disse: meu Deus do céu, que leseira. As pessoas estão atrás de coisas que Cristo pode dar. Não é que Cristo não faça isso não, viu? Ele liberta o cara do adultério, Ele transforma casamento, Ele restitui casamento, Ele faz com que você prospere financeiramente. Mas o alvo do Evangelho não é isso, irmãos. O que atrai as pessoas, ou melhor, o que deveria atrair as pessoas a Cristo, não é isto. Por isso que o apóstolo Paulo, no decorrer do texto, se você percebeu aí na leitura, o apóstolo Paulo falou de conhecimento, 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 já viu? A igreja de Colossos era uma igreja pobre, viu? Era uma igreja igual a essa aqui, pobrezinha. Era. Nós não somos pobres não? Somos pobres. Oi? Acho que também. Colossos era uma igreja pobre. Eu vou dizer por quê. Porque na cidade de Colossos aconteceu um terremoto. Isso antes de Jesus nascer. Um terremoto abalou a cidade, destruiu os templos, as feiras de Colossos. E Colossos não teve dinheiro para se reerguer. As 2 cidades vizinhas a ela, Hierápolis e Laodiceia, elas tiveram dinheiro. Então elas levantaram, ergueram, se destacaram, e Colossos ficou abafada entre as 3. Por isso que a igreja em Colossos era uma igreja pobre. Mas nem por isso Paulo orou para que eles buscassem riqueza
material. Olha pelo que Paulo orou por eles. Veja o verso 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós. Agora veja pelo que ele ora: de pedir que sejais cheios de quê? Cheios de quê, irmãos? Leia. Cheio. Não fecha a Bíblia não. A pregação aqui é expositiva. A Bíblia tem que estar aberta. Ele diz no verso 9: para que vocês sejam cheios do conhecimento da sua vontade. Olha aí, olha as expressões de Paulo: em toda sabedoria e inteligência espiritual. Paulo está dizendo: pare de buscar conhecimento, inteligência e sabedoria nas religiões de mistérios. É isso que Paulo está dizendo para eles. Vocês vão achar conhecimento, sabedoria e inteligência em Cristo, meu irmão. Jesus, ele é a base de todo conhecimento, de toda inteligência, de toda sabedoria. E as pessoas diziam: não, vamos entrar em transe, vamos orar, pedir para que o anjo nos dê sabedoria, vamos pedir inteligência, vamos atrás de conhecimento, vamos fazer transe aqui, vamos fazer a roda, todo mundo vai aqui, entrar em transe para adquirir um conhecimento secreto. Paulo está dizendo: não, vocês precisam de conhecimento, mas é conhecimento da vontade de Deus. Vocês precisam de sabedoria, mas é sabedoria e inteligência espiritual. Cuidado, em outras palavras, Paulo está dizendo: cuidado com quem fala as coisas aí. Paulo está alertando os crentes para não cair naquilo. Aí ele diz, eu quero separar aqui, deixa eu ver aqui se eu fiz mais uma. Eu quero separar aqui 4 afirmações, 4 só, dentro do texto. Primeiro, dentro do texto, a salvação é obtida unicamente pelo sacrifício de Cristo. Versos 13 e 14, ele diz: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Primeiro, ele fala que Deus, em Cristo, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Primeiro, qual a diferença entre império e reinado? Império é governado por um ditador. O império é um ditador. O que ele diz é ordem. Segunda característica de um império: ele não sabe quem é seu povo, ele só faz mandar. Ele não ama o povo. O imperador, ele não ama o povo, ele é egoísta, ele só pensa nele. O imperador só pensa nele. Aí ele diz que ele nos tirou do império das trevas. Quem é o imperador das trevas, irmãos? Satanás. E aí ele diz que ele nos transportou não para um novo império, mas para um reino. Porque Jesus não é um imperador, Deus não é um imperador, Deus é rei. E um rei conhece o seu povo. Um rei, irmãos, ama o seu povo. O rei, ele sabe o que o seu povo precisa e se compadece do seu povo. O rei, um bom rei, chama o seu povo pelo nome. Você era propriedade do pecado, das trevas, mas hoje você está no reino. Amém, meus irmãos? Quem manda em nós é Deus, não mais o diabo. Estávamos servindo a um ditador, hoje nós servimos a um rei misericordioso. Depois ele diz que, verso 14, nós temos em Cristo, nós temos a redenção pelo sangue. O que é redenção? É um termo tirado do mercado de escravos. Quando você redimia o escravo, quanto é esse escravo? É tantos denários, eu vou pagar tanto, então esse escravo agora é meu. Então você era liberto daquele senhor. Cristo pagou o preço por nós. Ele nos tirou do mercado de escravos. E aí ele diz que ele nos redimiu. A palavra remissão significa perdoar, apagar, extinguir o pecado.
Ele remiu os nossos pecados. Ele não só nos libertou, Ele não só nos tirou da escravidão, mas Ele perdoou nossa culpa. Porque deixar o homem liberto é uma coisa, mas libertar e perdoar é outra diferente, não? Você liberto cheio de culpa é ruim, porque é uma liberdade escrava. Mas você liberto e perdoado, você anda tranquilo. Eu não, porque eu não só estou liberto, eu tenho uma carta de alforria que Ele me pagou e me remiu de toda a culpa. Já não devo nada. Segundo, é que tudo que precisamos saber sobre Deus está em Cristo. Veja o verso 15. O verso 15 ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível. Quem é a imagem? Cristo. Ele está dizendo: esse que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino, este que pagou a nossa redenção, este que remiu nossos pecados, Ele é a imagem do Deus invisível. Tudo o que eu preciso saber, irmãos, está em Cristo, sobre Deus. A palavra imagem aqui, eigon, do grego, é trazida a ideia de um retrato perfeito, a ponto de se transformar na manifestação da própria pessoa. Essa ideia de imagem aqui, Cristo é o retrato perfeito de Deus. É você comparar um com o outro e dizer: não tem diferença. Ele é a imagem de Deus. O que você precisa, tudo o que você precisa saber sobre Deus está em Cristo. Para de ficar indo atrás de outras coisas, de religião de mistério, de revelação nova, de arrepio, de choro, de sentimentalismo, de emocionalismo barato, de falsa espiritualidade. Ele é a imagem. O que é que você quer saber sobre Deus? Está em Cristo. Lembra de Filipe? Filipe disse: mostra-nos o Pai, isso nos basta. Qual a resposta de Cristo para ele? Filipe, há tanto tempo estou convosco e vocês dizem: mostra-me o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem. Isso é glorioso, irmãos, porque se eu entender isto, eu me agarro com Cristo, só com Cristo. Tem pessoas que dizem: eu sou crente, eu creio em Cristo, mas não tem mais não. Se eu tenho Cristo, eu tenho tudo. Não tem mais. Eu preciso de Cristo, eu tenho Cristo, eu creio em Cristo, mas eu tenho que me esforçar. Então você não tem Cristo. Se a salvação, ou se a vida cristã depende também do teu esforço, então Cristo é uma soma. Mas Cristo não é soma, irmão. Cristo é totalidade. Cristo é o suficiente para mim. Ele é a imagem do Deus invisível. Deixa eu aprofundar isso com vocês no terceiro ponto. Quando ele diz no verso 15 ao 17: o qual é a imagem do Deus invisível, porque nele foram criadas, ele é o primogênito da criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. O terceiro ponto é: Cristo é o cabeça da criação. Cristo é o cabeça da criação. Primeiro ponto: a salvação é obtida unicamente por Cristo. Segundo, tudo que precisamos saber sobre Deus está em Cristo. Terceiro, Cristo é o cabeça da criação. Eu não tenho que estar adorando o sol, a lua, as estrelas. Cristo é o cabeça da criação. Quando Deus criou Adão, antes de Deus criar Adão, Deus diz uma frase assim, 1:27 de Gênesis: façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. Mas Adão falhou, sim ou não? Adão caiu no pecado,
perdeu, não totalmente, mas perdeu a imagem de Deus. Ele falhou em representar Deus na terra. Por isso que Jesus, Romanos 5,12, é tratado como o segundo Adão. E agora este segundo Adão, que representa Deus na terra, ele não falha, ele é a imagem perfeita, e ele é o cabeça da criação. Aquilo que era para Adão fazer, Cristo fez. Adão era para cuidar da criação, a criação foi amaldiçoada por causa de Adão. Adão, Deus disse a Adão: por tua causa maldita é a terra. Só que Deus agora diz o texto que Cristo veio reconciliar. Olha que coisa linda, está no verso acho que está no verso 20, não é isso? Ele veio, verso 20, para que ele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Ele, irmãos, é o principal da criação. Deus não, quando Cristo veio à terra, aprende isso aqui, quando Cristo veio à terra, ele não só perdoou o pecado dos homens, ele renovou a criação. Amém, meus irmãos? Por isso que ele vai fazer novos céus e nova terra. A criação é outra. Por isso que em Romanos 8, Paulo vai dizer que a criação geme esperando que Jesus volte logo, para que até a criação seja renovada, porque está tudo em pecado, está tudo virado aqui, o sol, a chuva, a terra já não mais descansa, está tudo virado aqui, até a natureza. Cristo então reconciliou consigo todas as coisas, porque ele é o cabeça da criação. Quarto, para a gente terminar, Cristo é o cabeça da igreja, está dos versos 18 a 20, ele é o cabeça do corpo da igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência, porque foi do agrado de Deus, que toda a plenitude nele habitasse, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha aí, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, veja, tanto as que estão na terra, e aqui ele não está só falando de pessoas, mas da criação, e também as que são dos céus. Os céus estão reconciliados em Cristo com Deus. Toda a criação, Cristo então também é o cabeça da igreja. Nenhum homem pode tomar este papel. Os homens às vezes acham que aquela igreja que ele está cuidando é dele, e não é dele. Esta igreja não é do pastor Ricardo, não é dos presbíteros da igreja, não são dos líderes. Nós estamos cuidando, irmãos. Nós somos servos dos servos de Deus. O que estou fazendo aqui? Servindo a igreja. Eu sou servo do servo e darei conta ao meu Senhor desta igreja. Nós só somos isso. Tem pastor que pensa que é dono e manda. Eu mando aqui, a igreja é minha. Não é. 1 Pedro 5 diz que o sumo vai para um lado e tua cabeça vai para o outro. Já pensou? Tu dizendo, ei, perna, vai para onde? Não tem como. O corpo obedece ao cérebro, né? Obedece à cabeça. Então Cristo é aquele que orienta a igreja. Não há outro, não há anjo, não há filosofias, não há doutrinas de homens. Não são os homens que guiam a igreja, mas Cristo guia a igreja. Os homens que na igreja estão devem guiar esta igreja pela palavra de Cristo, não pelas suas próprias palavras, não pelas revelações novas que eles tiveram quando dormiram de ontem para hoje e Deus me revelou algo e agora tem que ser assim. A palavra de Cristo, Cristo é que rege a sua igreja. O final de tudo isso está dos versos 26 e 27.
Olha o mistério aí, o mistério que eles estavam buscando. O que era o mistério? Verso 26 ele diz: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. Qual é o mistério? Que é Cristo em vós, a esperança da glória. Qual é o mistério que a Bíblia tem? O mistério é Cristo. Cristo estava escondido no Antigo Testamento, mas agora foi revelado no Novo. Não existe mistério, é mistério. Isso é mistério. Não tem mistério. Tudo na Bíblia é revelado. A Bíblia não é mistério, a Bíblia é revelação. Qual é o grande mistério da Bíblia? É Cristo. Cristo era um mistério que estava lá nos profetas, Cristo era um mistério que estava lá nos salmos, Cristo é um mistério que estava lá na lei, mas agora Cristo é revelado no Novo Testamento. E por que buscar novos mistérios, se o mistério que estava ali já foi revelado? Eu tenho que me contentar com Jesus, meus irmãos. Ele é o centro da igreja, Ele é o centro da criação, Ele é o centro da sabedoria, Ele é o centro da inteligência, Ele é o centro de tudo. Cristo é o centro de tudo. Essa é a essência do Evangelho, irmãos, a pessoa de Cristo. A maior riqueza da mensagem do Evangelho é saber que Cristo é tudo. Tudo que Ele fez, Cristo nos tirou, não só das mãos dos diabos e das trevas, mas Cristo nos deu um nome, Cristo nos deu um rei, Cristo nos deu um futuro, Cristo nos guia até esse futuro. Eu quero terminar dizendo que eu fico preocupado com pessoas que não vêm ao culto, mas eu também fico aliviado. Por que eu fico aliviado? Como assim? Eu fico preocupado porque eu amo ver pessoas no culto. Nós gostamos de ver os irmãos assíduos nos cultos na igreja, mas eu fico aliviado porque eu sei que só virão aqueles que Cristo trouxer. Porque não sou eu, amém, irmão? Eu talvez seja a unha do dedo midinho do pé esquerdo, mas Ele é o cabeça do corpo. Ele é quem traz, Ele é quem diz assim, ó, se encaixa aqui, faz isso, venha. Ele é que coloca desejo no nosso coração de estar aqui, não sou eu. Por mais eloquente que seja o pregador, mas nenhum pregador tem poder de convencer ninguém, a não ser que Cristo convença essa pessoa. Se a igreja é dele, Ele é quem vai trazer as pessoas. Se a igreja é dele, Ele é quem vai manter as pessoas que Ele trouxer. Do contrário, talvez ela nunca tenha sido do corpo. Era um agregado, era uma espinha, era uma verruga, um sexto dedo, estava podre ali no corpo, mas nunca foi do corpo, porque quem é membro do corpo, irmãos, não se sente bem longe dele, e muito menos não se sente bem sendo autocomandado. Ele precisa de um comando, e o comando vem de Cristo, que é o cabeça da igreja. Amém, meus irmãos? Deixe Cristo ser o centro da vida de vocês, e vocês não vão precisar de nada, porque se Ele for o centro da vida de vocês, todas as coisas Ele vai acrescentar. Não se preocupe, Deus vai cuidar de você. Só sirva a Ele e faça dele o centro da sua vida, que Ele vai cuidar de você. Amém? Vamos orar. Senhor, eu te agradeço. Te agradeço por este culto que foi prestado a Ti, Senhor. Te agradeço porque há em nós um desejo ardente ainda de Te servir. Desejo esse que é mantido por Ti, Senhor, que é dado por Ti, Jesus. O Senhor é o centro disto tudo. Aleluia. É o Senhor quem chama, é o Senhor quem fortalece, é o Senhor quem anima, é o Senhor quem dá força, é o Senhor quem perdoa e quem paga o preço pela Tua igreja.
Não somos nada, Senhor, se o Senhor não for o centro. Não somos nada se o Senhor não se colocar no centro da nossa vida, se não for o Senhor preenchendo as lacunas, os vazios do nosso coração. Na tua ausência, Senhor, não sobra nada. Tudo sem ti é nada, Senhor, mas o nada contigo é tudo. Tu és o centro da igreja, tu és o centro do universo, tu és o centro do mundo, tu és o centro da terra, tu és o centro de toda inteligência e sabedoria. Sem ti, Senhor, não há nada, porque todas as coisas em ti subsistem. Existe abaixo de ti, Senhor. O Senhor está acima de todo principado e potestade. O Senhor permeia todas as coisas. É o Senhor que controla a história, e é o Senhor que vai nos buscar para estar contigo um dia eternamente. Obrigado, Senhor, por este dia. Anima aqueles que estão desanimados, convença aqueles que estão em pecados, fortifica os que estão fracos, alegra os que estão abatidos, para que eles estejam aqui conosco, louvando o teu nome e te adorando em espírito e em verdade. É assim que nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Como foi bom poder cultuar com os irmãos mais um domingo, mesmo